porque o governo deve judicializar a decisão do Congresso de derrubar os mais de 50 vetos feitos à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Esse ato colocou o Planalto ainda mais em rota de colisão com o Legislativo. Sobre esse assunto a gente conversa com Rafael Procópio. Oi, Procópio, boa tarde para você. Opa, a gente tá sem áudio do Rafael Procópio. A gente consegue ver as imagens. Peraí, Procópio, só um minutinho. Agora sim. Ah, era o botão aí, né, Procópio? A gente consegue descobrir rapidinho se é o botão aí, se é o botão aqui. Vamos lá, Procópio, por favor. É isso, pessoal. Boa tarde novamente para vocês e para todo mundo que está nos acompanhando. Não dá para dizer que pegou necessariamente o governo de surpresa, talvez somente essa decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de trazer essa votação de vetos, mesmo que ela já estivesse anunciada já há um tempo. E principalmente essa questão do licenciamento ambiental, ela já foi motivo de disputa durante a votação do texto, primeiramente passando pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal. Com os vetos do presidente da República, a situação deu uma melhorada, inclusive diversas entidades aí ligadas ao setor ambiental diziam que o projeto, ele aprovado do jeito que estava, era um projeto ruim, mas com os vetos ele deu uma despiorada, se é que a gente pode dizer dessa forma, e depois com essa prerrogativa do Congresso Nacional, que é de análise dos vetos a partir das matérias votadas pelo Congresso Nacional, decidiram retirar essas negativas do presidente da República. E essa próxima parte agora é justamente para tratar da questão envolvendo essa judicialização por parte do Poder Executivo. Lembrando que o governo do presidente Lula já fez isso em outros momentos, por estar em desacordo com os vetos do Congresso Nacional e algumas vezes, inclusive nesse ano de 2025, essa questão foi vitoriosa para o Poder Executivo. Isso tudo, pessoal, também está linkado com alguns problemas envolvendo essa relação de momento do Congresso Nacional com o Poder Executivo. Na Câmara dos Deputados, a situação é um pouco mais deflagrada, e no Senado Federal ela está um pouco mascarada, podemos dizer assim, quase uma guerra fria entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula. Isso tudo, a gente lembra, vem na esteira, inclusive, da decisão do presidente da República de fazer a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, quando Alcolumbre fez campanha velada e pública para que Rodrigo Pacheco fosse o escolhido a essa vaga no Supremo Tribunal Federal. E essa questão, inclusive, está dando dor de cabeça lá para o governo federal e também para a base ligada mais ao presidente Davi Alcolumbre. Lembrando que a sabatina de Jorge Messias está marcada agora para o dia 3 e depois dia 10 de dezembro, e o governo está tentando correr para que isso não ocorra dessa forma, com vários problemas, vários pormenores burocráticos. A gente segue de olho. 3 seria a leitura, da indicação, e 10 a sabatina em si, com a votação em plenário na sequência. Procópio, só para a gente concluir esse tema, na questão da indicação do Jorge Messias, como o prazo dado, marcado aí pelo próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi curto para que ele tenha o trabalho de conquistar os votos, tivesse um tempo mais confortável para conquistar os votos que precisa, na prática o que isso significa tempo curto para conseguir apoio, o preço sobe. Então, o governo já sinalizando aí com a possibilidade de cargos, os cargos, inclusive, mais cobiçados, para oferecer nessa negociação, para que alcance um número suficiente de votos, 41 votos para a indicação de Messias. É isso que está na mesa agora, né? É isso, é o famoso toma lá da cá, né? Por mais que Alcolumbre, a gente lembra, assim, só contextualizando, Alcolumbre, ele é do partido União Brasil, que é rompido com o governo federal. Mas Alcolumbre, ele funciona quase como uma força à parte do União Brasil, que, convenhamos, é um partido que a sua direção muitas vezes bate cabeça. Alguns interesses vão para um lado, alguns vão para o outro, e Alcolumbre, como uma força dentro do cenário da política brasileira, acaba sendo independente. E dentro do governo federal, ele já tem 2 ministérios, que é o do Desenvolvimento Regional e também das Comunicações, mesmo que sejam pessoas não ligadas ao partido diretamente. Então já mostra a força que ele exerce dentro do governo federal e dentro do Senado Federal. Então foi decidido esse prazo exíguo aí para que ele fosse a análise de Jorge Messias, do nome de Jorge Messias, acontecesse dentro do Senado, e como você bem falou, o preço está subindo para que exista um mínimo de apoio, ou pelo menos que não exista um barramento por parte de Alcolumbre para que o atual advogado-geral da União seja escolhido como o 11º ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que a gente já apurou aqui em Brasília é que o que está na mesa de negociação nesse momento é diferente de cargos do primeiro escalão, de ministérios, enfim, mas situações envolvendo agências reguladoras. Por exemplo, a presidência do Conselho do CAD. Importantíssimo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que tem presidência interina desde julho
deste ano. O que também pode entrar, está entrando, na verdade, nessa negociação é a chefia da ANA, a Agência Nacional de Águas, e a Comissão de Valores Mobiliários, uma autarquia que é ligada ao Ministério da Fazenda, e isso já entra também nas atribuições do ministro Fernando Haddad, que tenta evitar essa intromissão, digamos assim, do Senado Federal, da presidência de Davi Alcolumbre, ainda mais dentro do Poder Executivo. O fato, Adriana e Renan, que o governo está sentindo a água já chegar no pescoço. Teve esse alerta com Paulo Gonet durante a recondução, que ele teve 45 votos, somente 4 a mais do que era necessário para essa recondução. E o governo, tanto que não está tentando esticar a corda. O presidente Lula já falou em alguns eventos aí, falando, tudo bem eles não estarem aqui, principalmente na questão do imposto de renda, tudo bem eles não estarem aqui, o Hugo Mota e Davi Alcolumbre, eles foram primordiais para a aprovação da ampliação, da faixa de ampliação do imposto de renda. O governo está tentando não esticar essa corda e está tentando conversar com Davi Alcolumbre para ver se os ânimos se acalmam e que Jorge Messias seja aprovado no Senado Federal, porque a última vez que um indicato do Supremo foi negado tem mais de 130 anos. É isso. Obrigada, viu, Procópio, pelas informações. O governo não pode esticar a corda, porque não tem voto para isso nesse momento, não tem força dentro do Senado para isso nesse momento, e o Centrão sabe como ninguém esticar os tentáculos, né?